Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Conforme nossa chamada de ontem, hoje nós vamos fazer aí uma live a respeito de contratos imobiliários, ok? Aspectos gerais, informações que eu espero que sejam úteis para compradores, vendedores, corretores, imobiliários e etc. Certo? Essa live ela é dividida em duas partes. A primeira parte é um resumo de aproximadamente 10 minutos, alguma coisa nesse sentido. E logo na sequência eu paro essa live de 10 minutos, 8, 10 minutos, e aí sim já começo na sequência uma live sem tempo determinado, mais ou menos meia hora, 40 minutos, às vezes chegando a uma hora, onde a gente destrincha o assunto e eu vou também atendendo as dúvidas de vocês, tá certo? O nosso assunto de hoje versa sobre contratos que envolvem compra e venda de imóveis. E na segunda parte eu posso falar também um pouco a respeito de contratos de locação. Tá? Principalmente nesse momento de exceção, nesse momento que nós estamos vivendo aí, uma recessão forçada por conta da pandemia, algumas características gerais de contrato, elas podem ser tratadas e devem, às vezes, ser tratadas como exceção, exatamente pelo momento que nós estamos vivendo. E é importantíssimo que nós tenhamos em mente que esse momento que nós estamos vivendo, ele não é só um momento de uma pandemia. Não interessa aí o tamanho que ela tenha e nem o que a mídia tem dito ou deixado de dizer. Interessa que realmente ela existe e precisa de um tratamento especial, principalmente em relação ao nosso dinheiro, ao que a gente tem para receber e ao que a gente tem para pagar. Então, nesses momentos, os contratos, sim, eles podem sofrer uma flexibilização maior. Gostaria de deixar claro para vocês uma coisa que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Qualquer contrato sobre qualquer coisa, então enfia isso na tua cabeça, tá? Qualquer contrato sobre qualquer coisa, ele pode ser revisto a qualquer momento, desde que haja um motivo para isso, por qualquer uma das partes. Aí você vai me dizer, mas João, contrato de adesão, aquele contrato que não é feito, né? Ele não é elaborado por duas partes, certo? É um contrato que a construtora ou a incorporadora chega para você, é um contrato padrão, ou você quer ou você não quer, assina ou não assina. Mesmo esses contratos são contratos que, em grande parte, contêm aquilo que a gente chama de cláusula leonina, né? Cláusula abusiva, que você, naquele estado de necessidade de precisar comprar o imóvel, o dinheiro está disponível naquele momento, o financiamento está disponível naquele momento, você já está pagando às vezes o financiamento, né? E precisa comprar imóvel, sofre aquela pressão, vai e assina, coisas que inclusive você não concorda. Isso pode ser discutido judicialmente ou extrajudicialmente a qualquer momento, sobre qualquer contrato. Tá? Então isso é importantíssimo que fique claro. Tá? Então, explicando esse ponto básico para vocês, existe contrato elaborado pelas partes. Você vai comprar e vai vender um imóvel. Senta comprador, vendedor, os seus advogados e elaboram um contrato de compra e venda. O comprador vai colocar o que é melhor para ele, o vendedor vai colocar o que é melhor para ele, o corretor envolvido vai colocar o que é melhor para ele. Qual é a comissão que ele leva, de quem, da imobiliária, dos dois lados, de um lado só, tudo isso tem que ser transparente. Para depois não dar confusão de pagamento em duplicidade ou enriquecimento ilícito, que o corretor pode ser acusado, se ele não deixar claro isso nos contratos que estão sendo feitos. Tá certo? Então, quando esse contrato é elaborado pelas partes e os seus advogados, esse contrato não é chamado de adesão, é um contrato simples, comum. O de adesão é aquele que já vem impresso, já vem pronto, e você tem que engolir. Né? Não se iludam, apesar de ser, como eu já disse, de adesão, ele pode perfeitamente ser questionado a qualquer momento, entre as partes ou mesmo judicialmente. A justiça entende que é perfeitamente razoável questionar algumas cláusulas que são, como eu disse, abusivas ou leoninas, ou seja, elas só atendem um lado do contrato. Então, um lado leva todas as vantagens e o outro lado todas as desvantagens. Nós chamamos isso de desequilíbrio contratual, ou desequilíbrio de relação contratual. As ações judiciais quanto à revisão de contratos, de compra e venda, locação, qualquer contrato, elas são chamadas, principalmente no ramo imobiliário, de contratos revisionais. Revisional de aluguel, revisional de financiamento, revisional de valor. Você está revendo aquilo que você negociou, tá certo?
Então, por algum motivo, agora esquece a Covid, tá? Por algum motivo, durante esse contrato de financiamento ou de compra e venda entre particulares, o comprador perdeu o seu emprego, perdeu a fonte de renda ou alguma coisa parecida com isso. Alguém na família teve uma doença e essa reserva dele foi destinada a essa emergência, não é? A esse caso fortuito. Então presta atenção, vamos falar sobre isso na live mais comprida, porque aqui o tempo não dá para isso. Mas eu vou na sequência, como eu já disse, na sequência eu continuo com vocês e aí eu vou abordar esse ponto de caso fortuito e força maior e o que ele pode interferir no contrato. Então, esse sujeito que comprou o imóvel, está no meio do financiamento, está negociando com o imobiliário, está negociando com o vendedor ou com a incorporadora, com a construtora, perde o emprego, perde a renda e fica aí a ver navios. Ele pode perfeitamente, se for necessário, sentar com o vendedor, com a imobiliária, procurar uma negociação, procurar um parcelamento maior, procurar, por exemplo, se ele tem uma reserva em que ele pode fazer uma quitação com algum desconto, isso é válido também, a lei permite perfeitamente essa negociação, né? E se não for possível a parte credora entender essa situação, ele pode entrar com uma ação revisional de valores a qualquer momento, explicando para o juiz o que está acontecendo. Tá? Aí, como advogado, a gente aconselha o seguinte: guarda uma reserva, nem que seja uma parcela do que você está pagando, para depositar já em juízo. Já entra com a ação depositando a parcela e explicando para o juiz o que está acontecendo. Qual foi o motivo da perda de renda, qual foi o motivo que levou o sujeito a não continuar com condições de cumprir o contrato naquele modelo. Tá certo? Eu falei para vocês antes dessa explicação, isso esquece a Covid. Isso a qualquer momento pode ser feito, a qualquer momento é válido. Tá? Quem rege isso é o Código Civil Brasileiro, em conjunto com o Código de Processo Civil. Certo? E, obviamente, com a Lei de Locação, a 8.245. Tá bom? Esse é o esboço legal jurídico que vocês podem utilizar a qualquer momento. Agora, presta atenção. Num momento de pandemia, num momento de exceção, no momento que nós estamos vivendo, mais ainda, não se esqueçam que a Constituição Federal, quando ela previu a existência do Código de Defesa do Consumidor e a proteção ao consumidor, ela considera o consumidor, e nesse caso, aquelas pessoas que os corretores de imóveis estão atendendo, certo? Os compradores, principalmente. Eles encaram esse consumidor como hipossuficiente. A palavra é hipossuficiente. O que quer dizer isso, João? Quer dizer o seguinte, que ele é sempre a parte mais fraca da relação jurídica, da relação de negócio, e ele tem uma proteção especial da lei. Então é fundamental você saber disso. Nesse momento de crise, o que eu quero falar com vocês, nesse resumo, agora é assim: renegociem. Não aceitem imposição de incorporadora, de imobiliária, você comprador, né? De imobiliária, de construtora, não aceitem imposição. Principalmente nesse momento, em que todo mundo está passando dificuldade. Existe sim, não é papo, isso não é conversa de boteco. Existe uma coisa chamada princípio da solidariedade. Ele está previsto, inclusive, na Constituição Federal. É um valor absoluto. E ele deve ser usado nas petições ou nas argumentações, nas reuniões, em que o vendedor, o credor, a incorporadora, seja o que for, ele é obrigado a compreender, até certo ponto, obviamente, dentro de uma razoabilidade, o momento de dificuldade do comprador, do devedor. Tá certo? Então não deixa barato. Não deixa existir aquilo que nós chamamos tecnicamente de abuso de poder econômico. Isso está fora de cogitação. Você tem suas proteções e você as merece. Tá? Eu vou parar agora e volto com vocês em 10 segundos. Tá? É só para parar esse resumo e eu já começo a live com tempo indeterminado. Um abraço.